o que se vê é o que se alcança. Está em Apocalipse 1, de 12 a 13, nós vamos ver aqui, por isso que eu falei sobre a questão da palavra revelada no seu coração aí, e o pastor Rogerinho inteirou aqui com revelada pelo Espírito, pela unção. Então, se aguarde aí, amém, em nome de Jesus. Apocalipse 1, 12 e 13, fala assim: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho de Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Não é? Nós temos aqui mostrando, né, o Senhor ali aparecendo para João numa ilha chamada Patmos. Né? Muitas vezes as pessoas ficam reclamando aí que estão sozinhas, que estão solitárias. Meu querido, talvez é nesse momento aí que Deus vai revelar as coisas para a sua vida. Talvez é um momento de você entrar no seu quarto aí, né, procurar a sua ilha aí, sabe? Deus quer falar com você na ilha mesmo, entendeu? Então espera aí que o Senhor vai falar no seu coração. Chique, filosófico, né? Já chique, a sua ilha. Quando João adorava a Deus na ilha de Patmos, Jesus lhe apareceu e falou com ele. No entanto, quando se voltou para ouvir, ele teve uma visão. Durante toda a sequência do livro, o profeta descreve a visão que o levou a escrever o livro e a encorajar outras pessoas. Uma visão sempre guia as pessoas, principalmente quando elas sabem que a fonte da visão é Deus. Vejamos as qualidades de uma visão divina. Eu estou tendo uma visão aqui, eu estou vendo o pastor Rogerinho que vai explicar isso aqui para você. É desse jeito. Eu estou vendo ele. Mas, Guerra, é interessante porque aquilo que se vê é o que alcança. Sim. Nem sempre essa visão, né, é uma visão no mundo natural. E aí tem muito a ver também com a fé. Sim, se eu não ver, muitas vezes, pelos olhos da fé, eu não alcanço. Mas é importante a gente ter essa visão. Por quê? Se eu não vejo, não tem como eu alcançar. Ou eu preciso ver no mundo natural e traçar um caminho, uma direção, não é? Um plano de ação para chegar até aquele alvo que eu quero. Ou eu mesmo não vendo nada no mundo natural, eu preciso então ver no sobrenatural através da fé. E se eu ver no sobrenatural através da fé, aí eu posso alcançar aquilo que realmente eu estou vendo, mesmo que seja pela fé. Né? Então, é aquilo que se vê, é o que se alcança. Porque se não tem uma visão, não se estabelece um alvo, não se estabelecendo um alvo, não tem como traçar um caminho ou ir dentro de uma trajetória ou um plano de ação. Então isso parece muito simples, mas é extremamente essencial quando nós precisamos alcançar alguma coisa. Agora, vamos voltar lá para a ilha pedregosa, né, de Patmos, onde João estava. E eu achei, Guerra, a sua colocação extremamente feliz. É exatamente nesses momentos em que nós estamos nos sentindo em uma ilha, é que nós podemos ter uma revelação especial de Deus. Por quê? Nós não temos para onde olhar para os lados, não temos em quem confiar mais. Com certeza. E aí só nos resta olhar para cima, não é? Então, os meus olhos vão para o Senhor. Então, como o salmista diz, eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Na realidade, não é para o monte no sentido físico, mas o monte no sentido espiritual. No sentido de que elevo os meus olhos para os lugares altos, elevo os meus olhos para os céus ou para Deus, porque de lá vem o meu socorro. Então, quando eu estou, né, me sentindo numa ilha, né, sem ninguém em volta de mim, aí então eu elevo os meus olhos para Deus e aí com certeza Ele
vai trazer o consolo. Amém. Com certeza, João não estava passando os melhores momentos da sua vida, não é? Com certeza. Quando nós olhamos no aspecto humano ou natural. Talvez fosse o melhor momento da sua vida no aspecto espiritual ou no seu relacionamento com Deus. Com certeza. Mas a gente sabe que João já estava caminhando, né, para o fim do seu ministério aqui na Terra, né? Já não tinha mais, como João historicamente foi o último dos apóstolos ou dos discípulos de Jesus, que viveram com Jesus, o último a morrer. Provavelmente ele já não tinha mais aquela companhia que ele desfrutou durante tantos anos de parceiros de ministério, né? Então, nesse momento, havia sobre João uma responsabilidade de ser um dos últimos, né? Ou como a própria palavra diz, uma das últimas colunas da igreja ainda vivas, um dos últimos que testemunharam a vida, a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Então isso tudo estava sobre João. Havia sobre João uma responsabilidade muito grande. Havia sobre João uma expectativa das outras pessoas e João, nesses últimos anos, ainda, né, encontrou a força no Senhor. Amém. E se permitiu ser tão gracioso e escrevendo aquilo que o Senhor mostrou. Amém. Então, é maravilhoso. Ok. Nós temos aqui algumas participações. Oi, bom dia. Preciso de oração. Eu estava separada e Deus prometeu restauração. Voltamos e hoje Ele me acusa e continua traindo. E está bem pior. Meu nome é Tatiana, moro em Belo Horizonte. Preciso de ajuda, temos 3 filhos. Ok. Minha irmã é Tatiane, né? Ok, Tatiane, olha só. A Clínica da Alma, nós trabalhamos dentro da perspectiva individual, né? Nós trabalhamos o cônjuge, trabalhamos cada um dos cônjuges, né, esposo, marido, e então nós trabalhamos essa questão da cura e da restauração como indivíduo. Depois, a questão do relacionamento, então nós encaminhamos para o ministério específico em nossa igreja que trabalha nessa área, né, dos relacionamentos conjugais, inclusive o pastor Serginho, né, trabalha nessa área, né, e tem um trabalho maravilhoso lá, tem Casados para Sempre, tem atendimentos individuais, tem educação de filhos, enfim. A minha sugestão, mesmo que você seja de uma outra denominação, já que você é aqui de Belo Horizonte, sabe, se você quer um atendimento nessa área de cura, de restauração, de libertação, procure a Clínica da Alma, né? Sempre de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas, para que você preencha uma ficha de aconselhamento, o seu cônjuge, se ele quer, né? Uma ficha de aconselhamento para que ambos sejam trabalhados nessa área. Depois do relacionamento, então, o ministério aqui da família, da nossa igreja, possa dar todo esse suporte no que diz respeito à questão do relacionamento conjugal, a questão do perdão, a questão da fidelidade, a questão da aliança, a questão da comunicação, né, dentro do lar, até porque vocês têm 3 filhos, né? Então isso é importantíssimo, porque os seus filhos vão ser ou receber, né, o resultado, ou seja, a influência da estabilidade do casamento, do relacionamento de vocês. Né? Se existe, então, traição, existe insegurança, existe infidelidade por uma das partes, com certeza vai afetar os filhos. E isso é importante, né? Na vida, no futuro dos seus filhos, no nome de Jesus, ok? Muito bem. Vamos para frente, então, Guerra. Já nós vemos aqui, vejamos as qualidades de uma visão divina, né, de Deus. Ela não é nem descoberta nem criada, mas revelada. Ela não compete com ninguém,
mas completa os outros, né? Então nós temos aqui uma conexão, né? Uma conexão com dois, né? E vem a questão da revelação, que muitas vezes as pessoas, né, criam, né? Isso não podemos fazer e nem descobrir, porque é revelado. Sim. Não é? E também não tem competição nisso. É verdade. Ela vem para completar, né? Então, muitas vezes, é interessante porque a gente tem, né, um livro composto de 66 livros e que provavelmente a gente já leu mais de uma vez. E todas as vezes que nós lemos, nós descobrimos sim, com certeza, algo novo ali. Não é que nós descobrimos, até porque aquilo já está escrito. Então, eu não vou ler de uma outra maneira ou outra coisa. Eu estou lendo a mesma coisa que eu já li muitas vezes, né? Mas, em determinados momentos, aquilo é revelado. Eu não vou descobrir ou criar. Aliás, essa questão do criar é algo extremamente perigoso. Perigoso né? mesmo. Então, quem cria, né, é Deus. Apesar de termos a semelhança de Deus e sermos seres criativos, nessa questão de revelação divina, nós não podemos criar nada. Sim. Não é? Com certeza. Nada. Porque se criarmos, a gente corre um sério risco de fazer aquilo que Deus não estabeleceu para ser feito. Mas a questão do descobrir no sentido de revelar aquilo que antes estava ali oculto e que agora é revelado. Os meus olhos são abertos. Então, isso é extremamente importante. E todo conhecimento que tem como base em Deus, a palavra de Deus, o propósito de Deus, ela tem que ser uma revelação vinda do Espírito. Com certeza. Agora, vinda do Espírito não vai gerar competição. Lógico, com certeza. Eu preciso entender que o Espírito dá a quem Ele quer e quando Ele quer. Não é verdade? Sim, então, com certeza. Ele faz quando quer, do jeito que Ele quer e através de quem Ele quer. Ele quiser, então, não tem competição. Eu não tenho que competir por um nível de revelação maior ou menor. Muito pelo contrário. Eu preciso caminhar no nível de revelação que eu alcancei. Amém. Claro que devo buscar cada vez mais o nível de revelação de Deus, na comunhão que eu tenho através do seu Espírito com Ele. E usar isso para ajudar outras pessoas. Com certeza. Então, o propósito da revelação não é criar algo para mim especificamente ou competir com ninguém. Muito pelo contrário, é deixar que aquela revelação flui por mim e, fluindo por mim, alcance outros que estão ao meu redor. Aí ela vai cumprir um propósito para o qual ela veio até mim. Porque a revelação de Deus ela tem que ter, né, esse propósito. Se eu já tenho uma revelação e eu estou junto do Guerra, Deus pode me usar tranquilamente para que o Guerra alcance a revelação que eu alcancei. Obrigado. Assim como eu tenho alcançado muitas coisas que o Guerra já alcançou antes de mim. Obrigado pela parte que toca nele. Obrigado pela parte que me toca. Pode revelar à vontade. À vontade. Não é? E isso faz, inclusive, e isso é muito importante, que isso estabelece, inclusive, esse vínculo e essa necessidade de comunhão que nós temos no corpo de Cristo. Com certeza. Não é? Então, se aquilo que Deus já... E quantas coisas lindas Deus já inspirou e já mandou que os seus servos escrevessem e que hoje chega a nós, não é? Através de livros ou de ministrações e hoje, inclusive, através da internet, muitas e muitas coisas não foram descobertas, foram reveladas. E o que é revelado pelo Senhor permanece, porque é o Senhor quem mantém todas essas coisas. E um pedido de oração aqui. Olá, meu nome é Beatriz, peço oração, pois estou passando por uma grande luta. Não especifica qual a luta, né? DDD 35. Sim. Já nós temos aqui, é ela que prende aquele que a tem.
ela não é opcional e não pode ser extraída da minha própria mente, não é? Então, ela é, a palavra diz revelada, não é? Então, ela não pode ser extraída da minha própria mente. Ela tem que ser revelada. E se é revelada, ela vem de Deus e não da minha mente. Da minha mente vêm os meus pensamentos, não é? E o Senhor fala que Ele, né, Ele que sabe. E Ele conhece os nossos pensamentos. E não são igual dele. Exatamente. Está na palavra. Existe muito nesse tempo, nos dias de hoje, né, cada vez mais um crescimento nessas essas religiões, ou mesmo, sabe, essas seitas, né? Modismo, que é totalmente relacionado à mente, o desenvolvimento da mente e tudo mais. E muitas vezes as pessoas acabam confundindo essa questão da ação sobrenatural do Espírito Santo, trazendo a revelação, a palavra revelada, confundindo com a questão produzida pela própria mente, não é? Porque hoje existe um investimento muito forte nessa área para você desenvolver a mente, você fazer meditação, que envolve a questão da mente e tudo mais, né? Então, muitas vezes até no meio cristão existe um pouco de confusão nisso, né? A respeito de palavra revelada mesmo, né? Do Senhor. Aí tem uma questão interessante, porque logo no princípio fala, é ela que prende, não é? Então, é a revelação que estabelece em nós um vínculo, e esse vínculo acaba nos prendendo. Não nos prender no sentido de cativeiro, mas nos prender no sentido de que aquilo faz parte de nós. Aquilo está inserido em nós. Por quê? O Espírito, ele faz aquilo. Não é algo que eu vou desenvolver, que é a questão do desenvolvimento da mente, como se fosse um poder, até mesmo paranormal, ou uma habilidade mental. Não, aí vai estabelecer um outro tipo de prisão, que aí sim é um cativeiro. Minha mente acaba ficando cativa. Mas nesse sentido, quando a palavra vem, a palavra é revelada, é ela que nos prende no sentido de que eu não tenho como me separar mais daquela revelação. Amém. Porque o Espírito, ele vem e transfere aquilo para mim, através dele próprio, que habita em mim. Não é? Que não tem como mais eu negar ou viver de uma outra maneira, negando essa revelação. Eu acho que essa sim é a revelação que vai não somente trazer alguma coisa para acrescentar em nós, mas mudar, inclusive, a nossa visão e o nosso comportamento. Amém. Aí nós temos realmente, aí sim, estamos presos nessa revelação, porque ela agora faz parte de nós. Eu não consigo imaginar João, depois dessa revelação, né, ele ser a mesma pessoa. Não tem como. Não tem como. Tem como, não. Eu não consigo imaginar João, né, que já era o apóstolo do amor, depois que Jesus dita para ele a carta para a igreja de Éfeso, que era a igreja onde ele vivia, né? Falando para arrepender-te, olhar onde caístes, porque perdestes o primeiro amor. Aquilo que já queimava dentro de João, que é o amor, aquilo vem de uma maneira tão grande que ele acabou sendo prisioneiro dessa revelação do amor. Não tinha como. E quando a gente lê as cartas que ele escreve, a gente vai ver que ali é amor puro. Verdade. Eu fico a gente empolgado e entusiasmado. E a gente olha... E emociona mesmo, é emocionante. A gente vê esses eventos desses homens, né, que tiveram essas experiências face a face, nunca mais foram os mesmos. Não tem como ser. Não tem como ser. Né? Muda radicalmente. Não tem como ser. Né? Mesmo que a pessoa grite, não tem como. É uma experiência sobrenatural, ou seja, Moisés depois da sarça ardente, ou seja, Jacó depois do Peniel nunca mais foi o mesmo. Isaías depois da visão. Isaías depois da visão.
Ezequiel, ou seja, Saulo de Tarso, depois da experiência, nunca mais foi o mesmo. Então, é algo sobrenatural, é tremendo, né? Amém. Maravilhoso. Glória a Deus. Nós temos aqui, seu objetivo não é fazer dinheiro, mas resolver problemas. Né? Ô Guerra, isso aí é algo que a gente realmente precisa avaliar e pensar, né? A revelação que nós alcançamos, ela é uma revelação de Deus e que deve passar por nós, como a gente já falou, alcançar e abençoar outros. Amém. A revelação ou o poder de Deus que flui em nós não deve ser usado para construir impérios, não é? Sim. E eu estou falando impérios porque deve ser para construir o reino, mas não o meu reino. Isso. Não um império, mas sim o reino de Deus. Então, é triste muitas vezes a gente se deparar com determinadas situações onde a revelação que Deus deu é usada para levantar recursos, para construir impérios e para estabelecer um nome aqui na terra. O propósito da revelação não é esse, né? Então, eu imagino, já imaginou o quanto João teria de direitos autorais por ter escrito o livro de Apocalipse? Não. É verdade. Já pensou? Não é? Mas ele não teve essa preocupação. Verdade. E não sei nem se existia essa questão, a lei de direitos autorais, mas se tivesse existido, não, João sabia muito claramente que não era isso que o Senhor queria que ele fizesse quando escreveu aquilo que o Senhor mandou que ele escrevesse e escreveu as visões que ele teve. Então, é muito interessante a gente ter essa convicção, né? Aquilo que eu recebi do Senhor. Isso não quer dizer que eu não possa ter um ganho, porque é digno o trabalhador do seu salário. Claro. Com certeza. Mas usar isso como um instrumento para fazer riquezas e construir impérios, aí a gente já extrapola diante daquilo que o Senhor colocou. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.